Em nome de Deus e na presença de todos, declaro aberta a primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo em 21 de fevereiro de 2017. Solicito do operador do som aqui que já possamos ouvir o hino nacional. Convido o vereador Fábio para assumir a cadeira do meu secretário. Pedido de providência 01. Excelentíssimo prefeito Técio Nunes. O vereador que ora subscreve vem pedir providência a Vossa Excelência que, após tramitação regimental, enviar ao Executivo para a devida providência. Que Vossa Excelência requerer junto aos órgãos competentes para que possa providenciar o abaixo descrito. Ativação da caixa d'água que está desativada da comunidade 19. Justificativa. Solicitar de Hugo, da empresa Brilgold, que é responsável, ou junto à empresa Terra Fácil, verificar ainda se há alguma parceria com a Prefeitura para dar continuidade ao serviço de abastecimento para o povo. Teofilândia, 20 de fevereiro de 2017, José Nilton de Miranda, vereador. Pedido de providência 02. Que possa Vossa Excelência requerer junto aos órgãos competentes para que possa providenciar o abaixo descrito. De acordo com a Lei Municipal número 241/2013, nomear as ruas, os povoados, do loteamento Tanque de Pedras e bairro de Patos, com placas indicativas e numerar as casas. Justificativa. A solicitação se dá para atender às empresas Correios e assim facilitar a entrega de correspondência. Teofilândia, 20 de fevereiro de 2017, José Nilton de Miranda, vereador. Pedido de providência 03. O vereador que subscreve vem pedir providência a Vossa Excelência que, após tramitação regimental, enviar ao Executivo para a devida providência. Que Vossa Excelência requerer junto aos órgãos competentes para que possa providenciar o abaixo descrito. Fazenda Massapê e esquina da Quitola, colocar braços de 10 postes de iluminação pública. Justificativa. A solicitação vem para atender os anseios dos moradores das citadas localidades. Teofilândia, 20 de fevereiro de 2017, José Nilton de Miranda, vereador. Ofício 01/2017. Diretora da Biblioteca Municipal, Dermivaldo Araújo Bento, para o presidente da Câmara, senhor João Carlos dos Anjos, e demais vereadores. Cerimônia em homenagem ao Carnaval da Rocinha. Cumprimento cordialmente, venho por intermédio deste convidar a todos os vereadores desta casa para participar da cerimônia em homenagem
ao Carnaval da Rocinha, que será realizado no dia 22 de fevereiro do ano em curso, às 19 horas, na Biblioteca Municipal Dermival Araújo Bento. Cordialmente, Daiana Bispo Silva, diretora da Biblioteca Municipal. Passo para o pequeno expediente. Não tendo inscritos, passo para o grande expediente. Não tendo inscrito, deixo a palavra franqueada para quem quiser fazer uso. Com a palavra, vereador Zé Nilton, com tempo máximo de 10 minutos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, nosso poderoso, desejar uma boa noite a todos presentes, aos nobres vereadores, presidente dessa casa, e dizer aos senhores, graças a Deus, mais uma vez, pela minha luta e garra, consegui retornar a esta casa. Agradecendo a Deus, primeiramente, e a minha família e a vocês que me deram esse voto de confiança. Pode apostar que estarei reedificando os direitos do cidadão. Estarei junto com vocês nos momentos que nos precise, nos oportuno que possa fazer. Deixo claro que a mudança é agora. Agora é o retorno de um bom trabalho. E precisamos dos nossos vereadores para que possamos, junto, manter essa cidade como vinha há 4 anos atrás. Continuar um trabalho que foi abandonado. E para isso só nos deixa feliz, porque o povo feliz, vereador feliz. Meu muito obrigado. Dando continuidade. Com a palavra, o vereador Ronaldo. Tempo máximo de 10 minutos. Eu quero iniciar as minhas palavras agradecendo a Deus por mais esta oportunidade que nos concede. Então, boa noite a todos, boas-vindas aqui à plateia aqui presente, em especial aos professores, que é uma categoria muito organizada, né? E que sabemos da importância que é a vida do professor em nosso município, em qualquer município que seja, né? E a gente fica feliz de ver vocês aqui, esperamos que essa participação ela seja frequente, né, que a gente possa estabelecer um diálogo entre a Câmara de Vereadores, a gestão e todas as categorias, em especial o professor, porque isso não é na prática totalmente assim, mas no discurso de toda e qualquer nação, a educação está sempre em primeiro lugar. Infelizmente, na prática, a gente vê muitas vezes isso não acontecendo, né? Mas eu acho que isso é um desafio e que nós, normalmente, eu acho que esse desejo, essa necessidade, ela tem que partir da parte do executivo, da parte do legislativo, que normalmente a gente vê em algumas situações a categoria tendo algumas dificuldades, aonde muitas vezes não é necessário, né? E eu acho que é importante a gente manter, senhor presidente, e aqui os professores, representados pela diretora, a presidente da PLB Vera e demais pessoas aqui presentes, manter esse diálogo, para que a gente possa sempre facilitar as coisas, né? E a gente sabe que todas as vezes que não é possível chegar a um consenso no diálogo, o caminho que se deve tomar e que se é tomado sempre, né? Então eu espero que a gente possa ter, de fato, um trabalho positivo para que isso venha refletir, além do reconhecimento para essa categoria que é tão importante, na qualidade do nosso ensino, né?
Esse é o nosso desejo. E vou me debruçar o máximo que eu puder para que justiça seja feita. Não só com os professores, porque eu costumo dizer que para mim não há ninguém mais importante do que alguém na vida, nem no serviço público. Todos têm sua importância. É evidente que cada um representa um segmento, representa uma proposta, um projeto. E aí, o diferencial está simplesmente naqueles que fazem diferente aquilo que escolheram para fazer. Né? Então, parabenizo a vocês e quero me colocar aqui à disposição sempre para manter esse diálogo saudável, equilibrado, com esse compromisso de nós encontrarmos sempre o melhor caminho. Eu tenho certeza que só é possível melhorar a qualidade do ensino com esse entendimento de todas as partes, né? Senhor presidente, se inicia hoje os trabalhos nesta casa. Eu não tenho ainda os projetos que quero apresentar aqui, mas de antemão vou fazer aqui já a solicitação de algumas indicações que eu espero que a gente possa, no decorrer, algumas até desse ano, já colocar em prática, porque a necessidade é muito grande, né? Nós temos aí uma problemática muito grande na área de saúde. Eu mesmo venho de uma região, moro em uma comunidade que sofre muito com a questão da saúde pública, porque nós ficamos, o que parecia no início uma grande conquista, se tornou um grande problema no momento atual, que é a questão do PSF do setor. Nós temos um PSF que consegue atender no máximo aí 2.000 pessoas por ano e tem mais de 4.000 pessoas cadastradas naquela unidade de saúde. E aí fica a pergunta: como você resolver uma problemática dessa natureza? Só há uma solução: colocando uma nova unidade naquela região. E eu acho que, por justiça, deve ser implantada no Baixão, né? Aí eu venho dando a sugestão desde a época em que foi implantado a unidade do PSF do setor, para que se coloque o posto avançado, né? É aquele local que, em vez de você levar as pessoas até a unidade existente, a equipe vai até a comunidade, vai até as pessoas. E eu acho que isso facilita bastante já. Para vocês terem uma ideia, às vezes a gente se depara com 10 mães de famílias indo para o setor 9 horas da manhã sem transporte, com o sol de temperatura de 40 graus. E eu acho isso desumano, né? Eu acho isso desumano. E assim, a gente já tive com a secretária de saúde, onde ela me deixou satisfeito com algumas preocupações que ela me mostrou, e uma delas é essa instalação desse PSF. É claro que isso é um projeto, é um desejo ainda, mas vamos trabalhar para tornar esse desejo, esse diálogo, em realidade, porque só assim vai resolver. Caso contrário, aí nós precisamos tomar alguma iniciativa, porque não pode ficar assim. Porque quando você faz parte de um PSF, até às vezes chega na emergência e as pessoas questionam o médico de plantão: olha, você tem que ir para o PSF, onde você faz parte. E a gente, como? Se lá o PSF não me atende, porque diz que não tem mais vaga. E você chega lá e, de fato, às vezes tem 15, 20 emergências lá, porque um programa que ele tem como prioridade atender grávidas, idosos, realmente é complicado. E aí, senhor presidente, eu vejo que nós precisamos muita união, muita força, muita dedicação para que a gente possa estar ajudando a gestão a estar viabilizando esses projetos, né? Uma outra coisa que eu quero, vou fazer a indicação, para que seja, grande Márcio, aqui na nossa cidade, colocar as placas de sinalização nessas ruas de trânsito. Eu acho que não dá mais para a gente ver nossa cidade sendo prejudicada, porque alguns motoristas de ônibus, eles não querem entrar dentro da cidade, porque eles não têm a condição mínima de trafegar. Às vezes o ônibus da Contígio fica empacado naquela esquina da igreja. E eu não posso dizer que as pessoas que estão estacionando ali, elas não são cidadãs conscientes, porque não tem uma placa dizendo proibido estacionar. Não é verdade? E assim, sabe, a gente vê esses detalhes pequenos, mas que levam uma imagem negativa muito grande da nossa cidade, e às vezes parece que nós estamos satisfeitos com isso, né? Então eu passei aí uma temporada distante,
isso já foi discutido em outras situações aqui, eu gostaria que agora a gente tomasse isso como uma prioridade. Porque são essas pequenas ações que muitas vezes fazem grandes diferenças. Tive hoje em Salvador, senhor presidente, conversando com o meu representante na Assembleia, para ver como vamos fazer para chegar até o DENIT, para a gente solicitar do DENIT que coloque na BR, né, que é de responsabilidade dele, uma placa a 10 quilômetros de Teofilândia, a 5 quilômetros de Teofilândia, porque muitas vezes aqui a gente critica muito a gestão por não colocar uma placa, bem-vindo a Teofilândia, volte sempre. Mas, no entanto, nós estamos preocupados com o problema que é do DENIT, que é do governo federal. Entendeu? Então, assim, eu já fiz o contato com ele disse, olha, Ronaldo, eu vou levantar, ver a pessoa, para a gente pedir uma audiência, para a gente estar sentando com ele. E nessa oportunidade já vou pedir também a possibilidade do semáforo aí, porque nós precisamos do semáforo ali. A gente está vendo, muitas vezes, gerando filas enormes de veículos. Oi. Excelência, me concede uma parte? Concedido, colega. Boa noite a todos, a plateia aqui presente. Boa noite a Vossa Excelência, aos demais vereadores. Sobre essa questão que Vossa Excelência coloca, que é muito importante, eu não sei se Vossa Excelência tem o conhecimento, mas com a duplicação da BR, que segundo informações que nós temos irá acontecer esse ano, toda essa infraestrutura da entrada da cidade vai ser mudada. Então, essa questão do semáforo, que era até uma reivindicação antiga, que o vereador Walter cobrava muito aqui na Câmara, eu acredito que ela vai ser solucionada através dessa infraestrutura que vai ser, né, desenvolvida aí na entrada da cidade. Só, Vossa Excelência, que eu fui informado hoje pelo mesmo deputado que existe uma preocupação já no projeto de duplicação. Ele participou com a bancada, alguns representantes do Estado, e foi informado lá que estão querendo mudar o trecho que vai ser duplicado da BR-116. Não sendo mais de Feira de Santana a Teofilândia, existe a possibilidade de ser lá de Euclides da Cunha para frente. Então, assim, para mim é uma surpresa triste, porque você não encontra justificativa. Se você tem uma BR-116, que o trecho dela, que é realmente muito complexo o trânsito, é de Feira de Santana até Serrinha, como é que nós vamos pular esse trecho? Então, assim, para ser sincero, eu nem quis acreditar nisso. Mas a gente sabe que nós vivemos num país onde os interesses particulares, muitas vezes, eles prevalecem. E pode ser que tenha alguém muito forte daquela região que esteja interessado, muito interessado, e se nós não abrirmos os olhos, pode acontecer. Então já é mais um movimento que nós precisamos nos organizar para, se de fato for verídico, começarmos a fazer alguma coisa, né? Mas então, assim, meu colega, eu entendo que nós precisamos agora mudar, tentar implantar um novo modelo de gestão, uma nova forma de se fazer política, porque essa coisa de você viver o tempo todo nessa mesmice de porque é o partido oposto, é ruim, porque o meu tá bom, isso é coisa do passado. Eu acho que hoje não cabe mais, né? E hoje nós devemos nos dar as mãos e pensar dessa forma, e andarmos sempre com esse sentimento e com esse compromisso, né? Deixar os nossos problemas partidários fora desses debates, né? E eu tive com ele hoje, porque assim, eu tenho muitas coisas, e assim, eu vejo que muitos deles são na alçada federal, e a gente precisa chegar lá através dos nossos representantes, né? E eu acho que a gente não deve estar só sobrecarregando a gestão. Devemos também, para isso que a gente vai para o campo pedir voto para deputado, né? Então, senhor presidente, a questão a limpeza das barragens, que eu vejo que nesse momento é uma das coisas mais importantes que pode ser feito no nosso município, e está sendo feito, né? Eu parabenizo aí a iniciativa da gestão, e ao mesmo tempo eu peço mais empenho, porque eu estou muito confiante que a chuva está no chão. Nós vamos ter trovoada a qualquer momento, né? E cada caçamba de lama que se tira de uma barragem nesse momento é mais 20 mil litros de água, 30 mil que vai entrar quando Deus mandar a divina misericórdia. Então, eu acho que é importante a gente, até se for possível, estar sentando com a gestão, mostrando essa importância para que a gente possa ver o que pode ser feito para aumentar a quantidade de equipamentos, né, nesse trabalho que é extremamente importante, né? São muitas as reivindicações, são muitos os problemas. O nosso desafio é muito grande e eu espero que a gente tenha a oportunidade e a felicidade de, no final de cada ano, a gente comemorarmos junto esses avanços, né? Sabemos que não vai ser da noite para o dia, né? Não vamos aqui de início
pensar em pressionar, porque nós sabemos da dificuldade como funciona. Porém, sabemos também que quando a gente quer, é possível. E é nesse caminho que eu acho que nós devemos seguir, né? Sempre apostando, acreditando e usando sempre o bom senso para que o melhor seja feito. Eu quero agradecer ao senhor presidente pela tolerância, aqui à sua mesa, os novos colegas vereadores, e dizer que estou otimista e espero que a gente possa ter essa felicidade, viu? Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Dando continuidade, mais algum orador? Com a palavra, vereador Isaías, tempo máximo 10 minutos. Nesse primeiro momento, gostaria de saudar a mesa, na pessoa do presidente, do primeiro secretário, demais secretários. Saudar também os novos vereadores, né, que estão vindo aí para essa legislatura de 2017 até 2020. Desejar sucesso a cada um e que a gente possa, né, construir projetos que venham beneficiar a população de Teofilândia. Acredito eu, vereador Reinaldo, que as questões políticas partidárias, elas sempre irão existir, até porque isso faz parte do processo político, mas que as questões relativas à população, é essa sim que deve ser o verdadeiro interesse em comum de todo o poder. Também saudar aqui a presidente da PLB, Vera, saudar também demais professores que estão aqui presentes, o meu companheiro aqui, Leomir, presidente do PT, aqui presente também aqui nessa sessão de hoje, e demais pessoas que estão aqui, que vieram apreciar a abertura dos trabalhos legislativos. E como a gente vem, né, de uma férias prolongada, muitas vezes acaba as cobranças que nós iremos fazer aqui na tribuna, acaba se acumulando, né, até um recesso que é questionável pela população, e que se a gente pudesse, seria até bom a gente mudar um pouco, né, diminuir esses dias aí de férias que nós vereadores tivemos. Eu acho que, e aí cabe também cada um ter a consciência, porque às vezes a gente tem a vontade de fazer algumas mudanças, mas que isso depende também da votação também da maioria dos vereadores que estão aqui presentes. Porque muitas vezes tem muita gente que pensa que é só chegar, o vereador apresentar o projeto e pronto. Tem que ter o apoio da maioria dos vereadores. Cobrar aqui hoje, né, do senhor prefeito, em relação ao piso, né, dos professores, que realmente já vem durante um bom período aí, já não sei até porque hoje não foi pago, porque a gestão do ex-prefeito Adriano deixou em caixa mais de 2.300.000. Nesse mês de janeiro, quem pode acompanhar, entrou na prefeitura nesse mês de janeiro agora, 2.600.000, e até o dia 17 entrou 3.600.000. Então são quase 8 milhões de reais que entrou na prefeitura, e a gente sabe que existe uma lei, senhor presidente, e demais vereadores, que estabelece a data base do piso a partir do dia 1º de janeiro, e existe também uma lei que o próprio vereador Reinaldo colocou aqui nessa casa, que deveria se reajustar até o dia 31 de janeiro, todos os salários dos servidores. Inclusive, fruto de um questionamento ao senhor presidente e também aos demais vereadores, já tem um projeto aqui de lei para reajustar o salário mínimo. E aí eu gostaria até de saber, né, dos representantes da situação do governo, como irá ficar também o reajuste dos outros funcionários, sendo que todo ano, no mínimo, o ex-prefeito Adriano reajustou de acordo com a inflação. Então eu gostaria que alguém respondesse aí quando eu terminasse aqui. Gostaria também de fazer um pedido a Vossas Excelências e também ao presidente dessa casa que se manifestasse, ao prefeito Técio, sobre uma situação que para mim é muito constrangedora. Uma servidora do município que contribuiu com esse município, com a educação desse município, quando foi secretária, quando não foi secretária, contribuiu também da mesma forma, e hoje como professora,
vem contribuindo com a educação desse município. E a gente sabe que existe vagas lá no Colégio Serra, que a companheira Annalise pode ser colocada como professora de História. E um dos critérios, inclusive, para a lotação, é a questão do nível de escolaridade. Eu acredito que Teofilândia hoje, cidadão mesmo de Teofilândia, tem poucos formados em mestrado aqui. Então, que se respeita essa questão. Isso não aconteceu apenas agora. Em outro momento, a companheira também, né, teve seu direito negado e ela teve que recorrer à justiça também para que se desse mais as 20 horas que era de direito dela. Então, gostaria de pedir aqui, independente das questões políticas partidárias, assim como fiz aqui, através do diálogo, através da conversa, quando houve aquela questão do cemitério, e eu já dizia que isso não dependia de questões políticas partidárias e que precisava se chamar o ex-prefeito Teste naquele contexto para uma conversa, para um diálogo, para que o documento fosse entregue, como depois foi entregue o documento do cemitério. Então, que se façamos dessa mesma forma, para que não se precise até judicializar. Existem questões que, às vezes, não precisa. Você tem que ter o bom senso. Né? Se tem a vaga, né? Se a companheira tem as competências para assumir a vaga, por que não colocar? Né? E é muito triste quando chega até a gente, né, a informação de pessoas, inclusive, que é professor, que deveria ter um pensamento diferente, deveria pensar de forma crítica, analítica, reflexiva, onde ainda essa pessoa, por questões pessoais, tenta perseguir a companheira. Né? Então, deixar aqui, companheira, o meu apoio à vossa pessoa pelo trabalho que vem sendo realizado. Também deixar aqui o apoio do mandato, nobre companheira Vera, naquilo que a PLB precisar aqui no que diz respeito aos projetos independentes, como eu coloquei também, de questões político-partidárias. Naquilo que a entidade precisar, o mandato do vereador Isaías, assim como eu acho também que os demais mandatos aqui dos outros vereadores estarão disponíveis também, para a gente estar ingressando com emendas, né, e com aquilo que venha beneficiar a educação de Teofilândia. Dizer também que a secretária de Educação precisa tomar algumas providências de algum sentido. Sei que está no início, né, a gente tem que ter essa prudência também, né, de entender o momento, mas eu acho que quando a gente coloca algum veículo na estrada, para rodar é preciso fazer a manutenção antes. Se eu tenho um carro, esse carro vai rodar na prefeitura, eu preciso entender que eu tenho que fazer a manutenção antes. Eu sei que isso não impede, às vezes, até de quebrar, mas aconteceu aí durante esses dias, e com frequência, 3 vezes, de os ônibus, né, quebrarem e os alunos ficarem desassistidos. Hoje mesmo uma pessoa me passou a foto, um aluno que estava presente no ônibus, que se quebrou um ônibus na comunidade do Serrote, e os alunos ficaram até 2h40 esperando o transporte para retornar, né, para a escola. Então, que nesse sentido, que a gente tome as providências devidas. Dizer também que existe um decreto baixado pelo prefeito, que dá a ele a possibilidade de fazer dispensa nas licitações. E aí a gente fica triste, porque a gente precisa cuidar das nossas crianças. E eu tive informação de que as crianças estavam sendo liberadas às 10 horas da manhã, porque não tinha merenda ainda nas escolas. Sendo que quando você estabelece um decreto desse, né, você pode comprar via dispensa, e já na gestão do ex-prefeito Adriano, no primeiro mês a gente já tinha merendas nas escolas distribuindo para nossas crianças, porque muitas dessas crianças, caros vereadores, só tem o lanche que é dado na escola, o café da manhã que é dado nas creches. Então a gente precisa ter essa preocupação, sim. Dizer que a questão política é importante, que a gente, quando vai para a eleição, a gente quer vereador, a gente quer liderança, quer cabo eleitoral, precisa ser valorizado, mas no caso da educação, a gente precisa ter uma atenção especial nas indicações, porque existiu também, na gestão do prefeito Adriano, mas eu estou observando que existiu em menor número, pessoas que não tenham nível de escolaridade ocupando algumas funções, até mesmo de auxiliar de creche. Então, fica complicado até para substituir um professor. Né? Se o professor adoece ou não vai, como é que vai passar o conteúdo? Então, que se reveja essa questão também. Agradecer aqui ao meu governador do PT, Rui Costa, que trouxe a polícia da Caatinga aqui para o município, em um convênio, em uma parceria pública-privada, e diferente daquilo que foi colocado aí, dizendo que foi a prefeitura,
que foi o prefeito, que foi o ex. Pela informação que eu tenho, inclusive, de alguns policiais que trabalham, essa parceria aconteceu via Yamana Gold e também o governo do estado, através do nosso governador Rui Costa, principalmente porque surgiram alguns casos de assaltos, de roubo a algumas mineradoras aqui na região. E a Yamana, já com essa preocupação, trouxe a polícia da Caatinga aqui. Me deixa triste saber que muitas vezes essas motivações são motivações apenas com o interesse de proteger o capital e não proteger o cidadão. Porque quem acompanhou aqui, o vereador Carlinhos, o presidente Carlinhos, outros vereadores aqui, o vereador Igor, o vereador Raimundo, nós estivemos presentes diversas vezes na Secretaria de Segurança Pública, pedindo o aumento do efetivo de policial, da Polícia Civil, da Polícia Militar, pedindo também que viesse a Polícia da Caatinga para cá. Infelizmente, não fomos atendidos. Então, quando isso acontece, alguns interesses privados, infelizmente, às vezes o Estado acaba servindo. Mas, por tabela, a população de Teofilândia vai ser beneficiada, está sendo já beneficiada, isso que é importante. Dizer também em relação à saúde, senhores vereadores, senhora secretária de saúde, foi feita algumas mudanças em relação aos motoristas da saúde. Pessoas que já tinham experiência em rodar em Salvador, em Feira de Santana, para levar pacientes para consulta. E foram colocados alguns motoristas novatos. E aí, algumas pessoas me pararam. Eu trabalhei, inclusive, ali na Cidade Nova esses dias. As pessoas fazendo reclamação em relação a esses motoristas. Como não conhece Salvador, vereador Fábio, e você sabe, tem que ter um conhecimento. Feira de Santana, algumas pessoas estão perdendo, né, ou então estão chegando atrasados para realizar as suas consultas, que o prefeito possa ver essa questão, e sem contar que foi colocado questão também em relação à maneira com que se dirige. Então vamos ter essa preocupação aí, até porque se tiver um acidente, né, e já aconteceu isso aqui atrás, infelizmente, né, quem responde é o prefeito. E sem contar que a vida das pessoas ficam aí sendo expostas. Então que a gente tenha cuidado às vezes, o critério político também é importante, mas dizer também que o critério profissional, de colocar pessoas com responsabilidade, também é importante nesse sentido. Gostaria também aqui de cobrar, em relação à saúde ainda, um funcionário lá para os agentes de endemias. Porque tinha uma funcionária contratada, trabalhando, ela já tinha sido treinada 6 meses, e até agora não foi substituído ninguém, e outras pessoas, outros agentes do Tracoma, de Chagas, foi deslocado para dar o suporte na dengue, e as pessoas estão precisando. Às vezes a gente pensa que colocar um funcionário é gasto excessivo na máquina pública. Mas no caso específico, vereador Reinaldo, a gente observa hoje aí que não é só dengue, mas não. Antigamente era só dengue clássica, depois dengue hemorrágica quando evoluía, e hoje em dia é dengue, é zika, é chikungunya, é microcefalia, e muitas vezes a gente deixa de gastar R$1.000 com um funcionário desse, e aí o município, graças a Deus, Teofilândia está muito livre disso, entra em surto e se gasta horrores no hospital, contratando um médico, inclusive, de R$10.000. Então, é uma coisa que não tem lógica. Eu teria outras coisas aqui para colocar também, mas o tempo está escasso. Né? Se acumulou aí durante esse período muitas coisas. Mas também colocar aqui rapidamente para concluir a situação do PSF da Cidade Nova, porque foi cobrado. Até hoje não tem médico, não abriu ainda. A infraestrutura das creches em relação aos anexos. Se tenha cuidado, pois estamos lidando com crianças. E eu já observei que tem anexo que é andar. Né? Então, assim, uma criança empurra a outra, cai na escada e sai embolando. E aí, como é que fica, né, a situação? Então, que se fique atento a essa questão. E dizer também, cobrar aqui ao companheiro Palonga, ao secretário João Charles, para finalizar, em relação à limpeza pública. Já tem mais de 2 meses de governo, com decreto de emergência, com dinheiro em caixa, e não dá para a gente ver a situação ali da comunidade de Aguarobas, ali, Pedrinhas, também me cobraram o lixo que está ali. Mais de 2 meses sem passar um caminhão.
de lixo. Então, cobrar aí ao companheiro Palonga que possa estar vendo também algumas ruas de trás ali também da Maricota. E também lá na vila, uma pessoa também me cobrou hoje via Zap. Então, agradecer a todos. E para finalizar, concluir meu tempo, eu gostaria de entender, né, como os professores se mobilizaram tanto através da sua luta, através de comissões para se ter debate, para existir enquadramento, existir mudança de nível. E no 7º dia de gestão do prefeito Técio, a professora Ângela Teone e o seu Rony receber uma mudança de nível que realmente depois, lá na frente, acredito eu, por causa da repercussão que deu, foi, depois, essa mudança foi cancelada. Mas parabenizar o prefeito Técio, que percebeu, né, o erro que foi cometido, inclusive isso fere o princípio da impessoalidade da gestão pública. Entendeu? Então, no mais, não tenho nada a declarar e agradecer, irei me pronunciar na ordem do dia. Muito obrigado. Dando continuidade. Não tendo mais oradores. Com a palavra o vereador Diego. Tempo 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, plateia presente. Agradecer a presença de todos, né? Que vocês possam sempre estar nessa casa, que a casa é de vocês. Começando também a agradecer a Deus pela oportunidade. Sem Ele, nada desse momento estaria acontecido aqui. Agradecer aos teofilandenses que depositaram a sua confiança na minha pessoa. E como jovem, estarei aqui pela primeira vez, né, para defender o município, para defender a cada um de vocês. Gostaria de dizer que, de antemão, a política nunca tinha sido um sonho, mas hoje estou aqui na realidade. Uma realidade de aproveitar cada momento, de vir a contribuir para esse município, para as pessoas que aqui residem. Terra amada, né? E gostaria de dizer também que somos aqui uma geração. Nós aqui, 2017 a 2020, somos uma geração. Eu acho que o momento nosso aqui agora, eu acho que todo mundo tem suas filiações partidárias, todos os vereadores aqui têm suas filiações, têm seus grupos, mas o momento é um momento de chamar para a união. Uma coletividade entre os 11 vereadores que aqui estão nessa casa, juntamente com o executivo, para que possamos trazer para a Teofilândia dias melhores, dias que as pessoas possam vir ter orgulho dessa terra natal que moram nessa cidade. Gostaria de dizer também que estarei à disposição de cada um de vocês e no mais, o que eu pude observar em pouco mais de 2 meses, né, 1 mês e pouco, já parabenizo a gestão. Vou deixar meus parabéns pela a busca de atender as pessoas na falta da água. Eu tive num certo povoado domingo e vi a necessidade daquele povoado e volta e meia eu encontrei o caminhão. Eu quero deixar meus parabéns por essa questão. Quero também aqui dizer que o que eu venho a falar aqui não será uma crítica futura, o que eu venho a dizer nas processões não será uma crítica, será uma opinião construtiva para que possa ser revertido e ser olhado por aquilo que a minha pessoa vem falar aqui. Gostaria também, desse momento aqui, já deixar uma opinião sobre o transporte escolar. Tive acompanhando nos últimos dias, né, depois do retorno das aulas, e pude perceber que alguns ônibus que fazem o transporte escolar está superlotado, está com a capacidade a mais dos alunos. Então, eu deixo a opinião aqui, deixo a minha palavra aqui, que a gente possa ver isso, principalmente o secretário possa ver essa questão, porque por lei, a lei não permite que possa ser resolvido isso, e conversando com alguns alunos, os alunos chegaram para mim que não estariam se sentindo bem em estar no veículo
com a lotação a mais do permitido. E no mais, agradecer mais uma vez e agradecer também na pessoa de Nelson Silva, né, programador da Rádio Pedras FM, relatar que nessa semana tivemos aí a ausência do grande locutor da rádio, Flávio, né, que fazia um programa jornalístico, um programa voltado ao esporte, um programa social. E acho que independente de qualquer situação, de qualquer oposição, é um rapaz que saiu, talvez por questão de trabalho, se é o do meu conhecimento, né? Ele que fazia um trabalho voluntário na Rádio Pedras FM, e são poucos que desempenham fazer um trabalho voluntário em prol de uma sociedade, em prol do bem comum. Gostaria também de sentar depois com a direção da rádio, depois mobilizar os nobres colegas aqui, para a gente estar vendo essa questão. Porque Teofilândia precisa da notícia, e a notícia, quando ela vem de casa, é melhor ainda. Uma parte, nobre colega, Okay. Só para lhe agradecer pela sua visita à nossa comunidade no domingo, e ao mesmo tempo lhe parabenizar, que por acaso nos encontramos lá, né? E fomos convidados lá para participar da festa, né? E eu esqueci de fazer o registro da importância do esporte nesse município, né? A gente vê um jovem guerreiro da comunidade de Tombo, muitos não conhecem com esse nome, porque é uma comunidade próxima ao Baixão, e ele organiza um campeonato, já 4ª edição, e o nobre colega Diego nos deu o prazer de presenciar domingo a festa que foi aquilo ali. Um evento organizado por um simples cidadão, um sonhador, e que certamente ali tinha mais de 3.500 pessoas, né, Diego? Com certeza, bastante público. É uma coisa realmente fantástica, gente. Então, eu gostaria de registrar isso aqui, parabenizar aquele guerreiro com aquela comunidade e os parceiros, e Vossa Excelência que participou lá e viu, gostou, e o pessoal ficou muito satisfeito com a sua presença lá, com a sua participação. Então, parabéns e estamos juntos aí nessa caminhada. Com certeza é um foco que a gente tem que estar presente sempre no esporte, né? Porque o esporte, ele transforma, na verdade, o esporte agregado à educação, ele transforma a vida, vem transformando muitas vidas. Queria dizer também que, vereador aqui dessa casa, fui eleito pela oposição e permanecerei como oposição para as coisas erradas que vêm acontecer para o município, mas também serei situação para aquilo que venha beneficiar a nossa cidade. Deixarei bem claro aqui aos nobres colegas, a plateia presente, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. E também dizer, gente, que o vereador Isaías falou da questão do lixo. Pude perceber o lixo sendo retirado de algumas localidades, né? Eu que ando frequentemente pelas ruas da cidade, o lixo foi pego sim, mas o que precisa para que tenhamos uma cidade mais limpa, para que possamos futuramente cobrar da gestão, é cada um cidadão fazer a sua parte. Porque eu fui testemunha disso, eu cheguei na vila, né, não quero citar nomes aqui, e percebi que a caçamba passou e recolheu o lixo. E quando a caçamba passou de recolher o lixo, eu tenho um fotografado aqui, né, hoje os meios sociais, não quero levar isso para polêmica. Quando a caçamba acabou de recolher o lixo, o cidadão foi lá e depositou o lixo. Aí, para essa ou para qualquer gestão, fica difícil. Eu acho que as pessoas precisam ajudar a gestão nessa questão, precisam nos ajudar, se conscientizar, porque a consciência, ela move qualquer ser humano. Então, eu acho que, como pessoa, como ser humano, a gente tem que dar essa contribuição ao município. De a gente criticar, mas também a gente olhar ao nosso lado se estamos fazendo o nosso papel. E quando não estamos fazendo o nosso papel, não temos direito de crítica. Mas quando estamos fazendo o nosso papel, temos sim direito de criticar, ou não seja, a palavra não seja crítica, seja opiniões, como eu falei aqui, para o melhoramento. No mais, eu quero agradecer ao presidente pelo tempo, aos demais colegas e a toda a plateia presente. Até a próxima, se o nosso bom Deus permitir. Dando continuidade com a palavra ao vereador Fábio. Tempo 10 minutos.
Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, a todos vocês que aqui se encontram. Excelentíssimo senhor vereador Isaías, eu vou reiterar o que você estava salientando em relação à Polícia da Caatinga, a Polícia Especial que hoje encontra Teofilândia. Eu fui um dos que participei da reunião da MFB. Inclusive, quem deu a maior força hoje para a Polícia da Caatinga vir para Teofilândia foi o Coronel Chiquinho, que você conhece, e Técio Nunes. Não com interesse de proteger ele, sim a população de Teofilândia. Para vir para cá, vereador, ele teve que dar contrapartida de alimentação. O governo cede para liberar os homens, mas ele não alimenta e nem dá o combustível. E nem dá moradia. Foi aí que entrou a parceria. Eu estou lhe dizendo porque eu estava lá presente na reunião, no dia que tivemos na MFB, na Biogold lá. Então, às vezes, a gente pensa, a polícia veio para cá, foi o governador que mandou. O governador cede. Mas aí os homens para vir para cá tem que se alimentar, tem que dormir, tem um combustível. Então tem que ter a contrapartida e ajuda de custo, né? Foi aí que a prefeitura entrou com a contrapartida também. Porque desde o mandato passado que, se eu não me engano, acho que o prefeito anterior tentou trazer para cá, não foi isso? Eu acho que teve essa conversa, rolou no município. Eu ouvi da boca de alguém. Mas aí, graças a Deus, com a ajuda do Coronel Chiquinho, hoje a polícia está aí beneficiando a todos. Rico, pobre, brancos, pretos, seja ele qual for. Em relação à educação dos ônibus, é difícil conter. Eu nasci e me criei dentro de carro velho, eu acredito que eu tenho um pouco de noção que é ônibus, que eu dirigi ônibus o tempo todo. Quando o Técio pegou a prefeitura, foram dois ônibus amarelos daquele, que estavam com o motor batido, inclusive a Sprint também. Então tem 51 dias de mandato. É difícil você resolver os problemas de um dia para a noite, né? É difícil. É a mesma coisa do cara que casa hoje, tem sua esposa, daqui que ele vai se enquadrar o relacionamento, que quem manda é a mulher, a gente só faz obedecer, né? Você sabe disso? Então é uma questão de tempo, né? Tem ônibus que está andando superlotado, como diz o excelentíssimo senhor vereador Diego? Tem. Realmente tem. Mas são coisas que vão sanando aos poucos, né? Para resolver o problema, nós somos eleitos pelo povo para a gente fiscalizar, não é isso, vereador? Se tem alguma coisa errada ali, senta, conversa, né, Zanilton? Então, eu acho que está andando. Eu acho não, eu tenho certeza, e a tendência é melhorar muito, né? Inclusive, em relação à saúde, eu sou uma das pessoas que roda para Salvador, como tem várias pessoas aqui também que conhecem Salvador. Realmente, para quem não conhece, hoje, os endereços dos hospitais em bairros, perde muito tempo porque não sabe os caminhos, as grandes alternativas, né, de você procurar uns caminhos mais próximos para evitar congestionamento. Isso é uma coisa de sentar e se resolver, né? Às vezes eu posso chegar aqui hoje e dizer, vereador, faça uma viagem para mim em Salvador. Ah, querido, eu quero ir no Caribé, mas eu não sei onde fica. Daqui que ele vai procurar o endereço, o paciente já perdeu uma consulta. Mas são coisas que vão vai ser sanado ao longo do tempo, né? Inclusive, também eu quero agradecer ao prefeito pela questão da água das comunidades. Você mesmo pode chegar lá, agendar um caminhão de água para uma pessoa, qualquer vereador, qualquer pessoa, não precisa. Hoje o povo não precisa de um político para pedir uma água lá. Chega lá na garagem, procura beber, agenda a sua água, 2, 3 dias, o caminhão vai e leva a sua água. São coisas que estão sanando aos poucos, né? Em relação ao PSF lá do Fogo Pouco, você se referiu, né? Porque no 19 não tem PSF, não. Cidade Nova. Não, 19 tem PSF, não. Cidade Nova. Ah, Cidade Nova. Isso aí a secretária já está contratando um médico para vir para cá, que é o médico que vinha, realmente, não sei o que houve, mas vai ser sanado. Então, acredito que são questões de tempo. Tudo vai se resolver. Aí também, vereador, eu vi aí uma faixa sua aí, você entrou com a faixa, até admirei sua faixa, dizer não às perseguições. Caro vereador, tem conhecimento de alguém que está sendo perseguido no mandato de Técio? Eu tenho. Tem?
Tenho. E não é de agora. Não, mas ele tem 50 dias de mandato, não tem como perseguir há 10 anos atrás. Às vezes tem também a questão do prefeito, né? Mas existe também pessoas que estão na frente. Às vezes não é nem o prefeito em si. Tem questões também que envolvem o prefeito. Eu acredito que o prefeito sabe dessa situação. Porque a cidade toda sabe. E o prefeito não souber. E, nobre colega, essa situação também aconteceu em 2012, quando ele era gestor. Entendeu? Infelizmente, caro colega, você sabe Mas é que... como eu coloquei, nada que não possa ser resolvido através do diálogo, da conversa. Não é, vereador Igor? Se existe a vaga, se a menina tem a competência, o grau de escolaridade como critério para a lotação, entendeu? Agora sim, o problema é que às vezes se vê só a questão política. Eu também sou político. É lógico que a gente também, né, as pessoas que votou na gente, a gente tem que ter um compromisso também. Não vou aqui chegar e ser hipócrita e dizer, ah não, na gestão pública não, porque todo mundo vai chegar no microfone e vai dizer que não. Vai dizer que, ah não vou colocar só por questão política, entendeu? Mas quando chegar lá vai existir toda uma pressão da população, ah, porque eu votei, eu quero, porque eu fiz. Agora sim, quando se utiliza só o critério político para algumas situações, aí a situação fica complicada. Viu, vereador? O exemplo dos carros da saúde foi esse, né? Viu, vereador? Mas no mandato de Adriano também teve perseguições. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que foi perseguida. Inclusive, uma vizinha minha foi perseguida. O esposo dela está aqui, aqui. Foi perseguida. Eu sou testemunha disso. Foi perseguida. Entendeu? Então, isso são questões que possam se resolver no futuro, né? Mas também teve pessoas perseguidas, viu? Eu mesmo fui dos uns que foi perseguido no mandato de Adriano. Eu fui de um dos. Entendeu? Mas, meu muito obrigado, boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Todo mundo quer. Exagero é esse. Em relação à questão da polícia da Caatinga, que foi citada pelos colegas, é uma coisa que a gente gostaria de estar vendo e ver o tempo todo a polícia da Caatinga na cidade. Sempre a gente comentou aqui, quando as coisas pegam mesmo, a gente acha que é uma solução imediata, assim, a curto prazo, para dar um tchan na situação. Mas existem algumas coisas que acontecem na polícia que é engraçado. Eu vou só comentar rapidinho, que a gente fica assim, até triste. Tem um amigo meu que trabalha na polícia, o nome dele é Sargento Norberto. Ele trabalhava em Serrinha e sempre eu brincava com ele para ir para Teofilândia e tal. E ele é o tipo do polícia que não gosta de bandido. É o polícia que, onde ele está trabalhando, ele chega junto mesmo. Ele veio trabalhar em Teofilândia tem uns 4 meses. Esse policial, em 4 meses, a primeira coisa que ele fez, ele pegou um rapaz aí que tinha matado uma pessoa no setor, em São Paulo, e estava aqui, saiu até na Record. E todo o plantão desse policial tinha prisões, tinha situações que moto recuperada. Passou só 3 meses, 4 meses aqui em Teofilândia. Inclusive, alguns meliantes chegaram a tombar no plantão dele porque resistia à prisão, ou atirava e tal. Eu sei que ele fez um trabalho que nos dias dos plantões de Norberto, ele fazia a diferença. E apenas durou 3 meses. Nisso, o comando enviou ele para Lamarão. Eu fiquei chateado, inclusive, chamei o vereador Reinaldo, a gente foi lá conversar com o capitão, conversar com o coronel, e ele disse que era só uma situação emergencial, que o Lamarão estava precisando dele, não sei o quê. A gente fica imaginando, policiais passam entre a Teofilândia 15 anos, 10 anos, 8 anos, e um cara que vem e começa a fazer um trabalho exemplar, passa 3 meses e já tiram daqui. Ficou de voltar, inclusive ele até chateou, acho que ele não quer mais voltar para cá, talvez já volte para Serrinha, não volte mais para cá. Infelizmente, eu conheço de perto o trabalho dele. Eu digo que o Teofilândia perdeu muito com a saída desse cidadão. Eu ainda vou tentar
mexer para ver se ele tem vontade de vir ainda, porque ele ficou chateado com essa transferência de daqui para Lamarão. Que na polícia existe uma situação que o policial que sai de alguma cidade e transfere para Lamarão, não é que Lamarão é pior do que nada, mas assim, na polícia, o entendimento dos policiais é que quem vai para lá está pagando um castigo. Então, todo policial que vai para lá vai chateado. E nesse caso, ele foi transferido para Lamarão, ele ficou muito chateado e, infelizmente, a polícia falou, vai passar lá uns 30 dias, 2 meses e volta para cá de novo. Aí ele disse, eu que não quero mais também, porque eu vou ficar sendo bola de ping-pong. Quer dizer, um policial passa 10 anos e eu passo 3 meses. É chato. A gente viu, teve um rapaz aqui que roubava moto, foi morto aqui na Cidade Nova, e outras situações. Tem várias situações que foi feita aqui nos dias que ele trabalhava. Inclusive, assim, muitas coisas diminuíram nesse período, de 2 meses, 3 meses para cá. E, infelizmente, nesse momento, já faz uns 10 dias, a gente não conta mais com esse policial. Ele está trabalhando em Lamarão. Assim, é só para, tipo, indignação do ocorrido, que não tinha justificativa nenhuma, mas, infelizmente, aparece justificativa quando as pessoas querem fazer e inventam, e infelizmente quem perde é a gente. Dando continuidade com a palavra ao vereador Rogério. Tempo máximo 10 minutos. Boa noite a todos, saúdo a mesa em nome do seu presidente, aos demais colegas vereadores e todos aqui da plateia. Agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui presente, poder estar aqui é uma honra muito grande para mim, porque muitos anos passei analisando neste município que nós deveríamos sim ocupar esses espaços. Então, digo aqui a vocês, a luta para chegar aqui não foi fácil. Então, vim de uma região onde nós era muito questionado porque não teríamos um candidato a vereador. E graças a Deus, com o poder das pessoas, da minha família e meus amigos, consegui chegar aqui. Gostaria de saber do seu presidente e os demais vereadores, não sei, os conselhos municipais que aqui são atuantes nesta casa. Pela juventude do município, gostaria de dizer que estaria aqui disposto a correr atrás dos projetos. Sei que uma cidade, ela só pode ter êxito se nós tivermos jovens lá na frente competentes. Não adianta nós termos uma educação e a gente não colocar na cabeça dos nossos jovens que eles serão sim os importantes. A classe dos professores, parabenizo pela presidente que está aqui da PLB, que nós só conseguiríamos ter uma educação de qualidade se todos os professores também ajudarem uns aos outros. Nós sabemos que, infelizmente, em todas as classes, existem pessoas que estão ali só pelo dinheiro. E nós não podemos, de jeito algum, deixar que essas pessoas, por interesse próprio, fiquem na frente dessas questões. Em todos os aspectos, nós temos que ser pessoas humildes e simples. Nós estamos aqui como vereadores para resolver os problemas da população. E em nome da população mais carente desse município, nós sabemos que infelizmente existem as secretarias, mas tem pessoas que não sabem nem como chegar até elas. Então nós temos sim que ter esse mecanismo de levar essas pessoas informação. Sobre a questão do colega vereador Ronaldo, sobre o PSF do setor, nós também na Maria Preta enfrentamos também esse mesmo problema com a questão das pessoas. Infelizmente, algumas pessoas, por morarem em povoado distante, têm uma dificuldade muito grande de chegar até esses locais. Então, nós temos sim que ir atrás do prefeito, de cobrar do prefeito, que ajude essas pessoas. Então, eu fico muito grato pela primeira vez ter aqui nesta tribuna e digo a todas as pessoas, eu permanecerei simples em todos os aspectos. Tem alguns vereadores
eu acho que não era para ser desse jeito, acaba às vezes se aproveitando do papel de ser vereador e chegar em certas instituições, tomar frente das pessoas. Eu acho isso ridículo da parte de alguns nobres. Porque eu já estive várias vezes na Secretaria de Saúde e eu fico observando, às vezes chega uma pessoa 4 horas da manhã, o vereador chega lá 11 horas, quase 12, e toma frente. Isso é ridículo da nossa parte. Se nós somos vereadores, representantes do povo, nós primeiro temos que dar o exemplo. De chegar lá, pelo menos pedir licença às pessoas, né? Eu às vezes chego lá na secretaria e às vezes já entra aqui não. Eu respeito sim. Às vezes, quando o momento é oportuno, eu vou lá, resolvo e volto logo. Mas eu espero que não aconteça não só na secretaria. Vejo em vários locais. Então eu acho que nós temos que ser simples, não só na nossa casa. Porque tem pessoas que chegam na secretaria, não tem nem coragem de perguntar onde é que pega a ficha. Fica lá o tempo todo. Eu acho que tem que ter pessoas também lá cientes. Quando chegar, começar a dar ficha, quem vai resolver isso aqui, isso aqui. Eu estava ontem na secretaria e vi uma mulher do setor. Ela chegou 4 horas da manhã apenas com a requisição para marcar um exame. E ficou lá até 12 horas e não marcou porque não teve informação. Então eu espero que as pessoas que estejam à frente sejam competentes. Então, desde já, agradeço a todos. Meu muito obrigado. Com a palavra, o vereador Igor Moura, tempo máximo 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, presidente do Partido dos Trabalhadores de Teofilândia, Leomir, professores e professoras, senhoras e senhores presentes aqui nessa sessão de abertura. Agradeço a Deus por mais uma vez retornar a essa casa. E fico feliz, na certeza de que irei continuar, como eu sempre falo com as pessoas, o meu feijão com arroz, nem mais nem menos. Fico orgulhoso, e esse orgulho eu perpasso para as pessoas que acompanham o meu cotidiano, de retornar a essa casa e ser o vereador mais bem votado do município. Confesso que se amanhã fosse meu último dia, morreria feliz. Realizei um sonho esse conjunto com o povo. Volto a essa casa nessa legislatura, antes como oposição, hoje como situação. Já fui situação, fiquei e respeitei aqueles que ganharam as eleições de 2012 e que tiveram a sua oportunidade. Respeitei, porque aqui nessa casa, como disse bem o vereador Diego, todo projeto do ex-prefeito Adriano, em prol de Teofilândia, levou a minha assinatura. Infelizmente, na política, existe, e que eu sempre alerto aqui nessa tribuna, o jogo sujo. E que muitos quiseram
denegrir a imagem de vereadores da última legislatura, dizendo: o prefeito não faz nada porque os vereadores não assinam. E várias pessoas fizeram isso. E eu todo dia falava aqui: vou passar 4 anos na oposição, acordando 5 horas da manhã, servindo ao povo. E vou desmentir. A mentira tem a perna curta. E isso foi desmentido de maneira que o ex-gestor nem candidato foi. Foi provado a ele que a mentira não prevalece. Isso serve de lição, tanto para quem passou, como para quem está aí. A humildade e a verdade prevalece. Afinal de contas, Teofilândia é pequeno. Lembro-me bem, vereador Isaías, Vossas Excelências falaram aqui de perseguição de alguns diretores, de alguns secretários do governo de Adriano, e que procurava saber do povo: quem foi que te mandou para aqui? Foi fulano? Não. E ele te deu o carro, e ele resolve, é com ele. Serviço público, Rogério. Serviço da prefeitura. O secretário não está lá para atender vereador de situação só, não. Está lá para atender o povo. É dinheiro público. Então, essa é a verdadeira história, a verdadeira moral de uma gestão. Professores e professoras, aqui me dirijo como eu já me dirigi nos meus 3 mandatos e vou voltar a repetir, sendo cansativo. Vera e Mariette, Suas Excelências, que independente de grupo político, me lembro bem, Vera, que você, na eleição passada, entrou e foi uma pessoa que defendeu o candidato Adriano. Mas quando assumiu a PLB, você defendeu os interesses dos professores. Em nenhum momento você veio aqui a defender o interesse seu. Tanto a gestão que passou e o prefeito que retorna, tem pessoas que só levantam a bandeira da PLB quando a barriga dói. E depois a PLB vira inimiga. Isso, repetir aqui para você e para Mariette, se vocês têm aqui uma boa memória, e para Nelma. Direito. Foi aqui feito um trabalho por vocês adquirido esse plano. As pessoas que acham que estão sendo prejudicadas por a gestão que passou ou por quem está, a lei está aí, aprovada por essa casa. Corra atrás da PLB, procure a justiça. A lei está, para ser cumprida. Eu não sou contra a lei. E aqui, nenhum interesse de professor. Todas as vezes que nós, a Câmara, desde quando eu estou aqui, fomos consultados com relação à perseguição, a direito do servidor, nós reagimos. Nós não fomos submissos. Nós ficamos do lado de quem de direito. Eu queria deixar aqui, nesse início de gestão, isso aqui registrado. Voltar a repetir que o poder é passageiro, como a nossa vida. Hoje eu estou aqui, amanhã não sei. Muito vale o pouco adquirido do que o muito demais. O muito demais dá dor de cabeça. Eu faço tudo na minha vida para não ter dor de cabeça. Eu quero viver em paz comigo. E é nesse sentido que volto nessa legislatura, não, vereador Isaías, apoiando qualquer tipo de perseguição. Jamais eu irei dizer que quem estiver, parta de quem vier, fazendo um ato desonesto, um ato que não seja um ato legal, não tem meu aval, não terá meu aval. Isso aqui eu deixo claro, que jamais serei submisso às questões que não são de direito. Aqui é a casa do povo, é a casa da cidadania,
E daqui saem muitas coisas que vêm a beneficiar o município. O mês passado, diante, Diego, dessa seca, eu estive com o vice-prefeito atual, Reinaldo de Romão, na Iamana Gold, reivindicando que ali no Lucas tem o poço de água doce, água boa, e que só estava liberando dois abastecimentos por dia. E fomos conversar diretamente com a gerência, diante da situação da seca, para aumentar. E conversava hoje com o Jonas do Lucas, e ele me dizia, aumentou, vereador. Parabéns para a Iamana, que viu a necessidade do povo. Estive na gerência da Embasa, de Feira de Santana. Lá, por sinal, fui recebido por um filho da terra, um rapaz muito educado, que é aqui neto de Dona Laide. Justamente esse grande rapaz que atendeu a gente com uma educação sem comentário, e lá ele passava as planilhas do projeto que nós aprovamos aqui, da parceria com a Embasa, e aquele projeto dependia, vereador Isaías, para algumas obras dali, Mirante, Pombal e aquela região. Esse ano 2017 está lá na tabela, Lucas passava para a gente, receber água encanada, água potável. Fiquei feliz com a reunião, e Deus ajude, e nós estaremos aí para cobrar da Embasa a execução da obra, porque eu acho que de Teofilândia são poucas as comunidades que não têm a água potável da Embasa, e segundo a Embasa, aquela região receberá ainda esse ano de 2017. Estive lá eu, o prefeito Técio e o vice Reinaldo. Tivemos nessa reunião e fiquemos muito felizes. No mais, vereador, senhor presidente, Excelência, concedo, sim. Só eu esperei Vossa Excelência terminar, porque quando a gente começa a discursar, né, que alguém interrompe, às vezes acaba quebrando um pouco o raciocínio. Eu sempre gostei muito do perfil de Vossa Excelência, né? Tem um discurso assim muito bom, né? Eu só faria uma ressalva na fala de Vossa Excelência, no sentido que houve tentativas, sim, aqui quem acompanhou, né, as sessões percebia isso e viu isso, de prejudicar os projetos, sim, da gestão. Isso é fato. Teve um projeto de um consórcio público em saúde, do que mais se falava aqui nessa casa era da regulação. 2 folhas. 2 folhas. 1 mês para votar. 1 mês para votar. Teve um projeto aqui de concessão de empréstimo. Tivemos que trazer a comunidade aqui para botar pressão. Os garis, no 2º ano de gestão, ficaram sem receber por causa de dotação orçamentária que essa casa não deu. Então, Vossa Excelência, eu acho isso um absurdo. Porque, e eu disse aqui, Vossa Excelência, e respeito muito, sei que algumas coisas que aconteciam eram por certas influências e que Vossa Excelência sempre teve alguma prudência. O presidente também, Carlinhos, né, tinha algumas coisinhas que eu não concordava, mas sempre percebi também que foi um presidente que sempre era maleável em algumas situações, mas teve situações aqui que não irá acontecer, e o prefeito Técio não espere isso da oposição. Prejudicar aquilo que vai ser benefício da população, jamais. Chegar aqui, consórcio público de saúde, se quiser a gente aprova no primeiro dia. Chegar aqui, aumento, e outras coisas a mais que beneficiem a população, porque aí existiu, Vossa Excelência. Então, só tenho essa observação para fazer na fala de Vossa Excelência. Existiu, sim, maldade por parte de algumas pessoas. Muito obrigado pela parte. Eu irei aqui lhe responder o que eu falei ao ex-prefeito Adriano quando esteve em minha casa. Faltou dar nome aos bois.
os dedos da mão são diferentes. E eu disse a ele, se o prefeito chegasse, ou vocês da gestão, e dissesse, foi o vereador fulano, Beltrano e Ciclano, mas a questão é que a linguagem era diferente. A linguagem é, nós temos só 2 vereadores. E eu me incluía, e jamais. Inclusive, esse projeto do Convênio da Saúde, fui o primeiro a declarar apoio aqui a Vossa Excelência. Se Vossa Excelência... Não. E eu não aceitei, foi o que o meu nome foi junto. E as pessoas me questionavam, eu dizia, mentira, faltou isso. Só humildade de dar, e aí fica aí, fica aí. Foi Beltrano, foi fulano. E aqui, a nossa sessão é pública, aqui é aberto. As pessoas não têm muito o que esconder aqui, não. Então, eu acho que aqueles que prejudicaram a gestão, poderia o prefeito ir no rádio, fazer a pressão política, como foi feita aqui. Excelência. Como foi feita, e o pessoal vieram. Eu fui um dos primeiros. Alguém me questionou, você irá assinar um repasse, uma verba, um empréstimo do BNDES de 1,5 milhão para o prefeito Adriano? E ele vai trabalhar e vai crescer o nome dele. Eu disse, não, eu iria assinar, porque é 1,5 milhão para os patos e para aqui, ó, para a Estrada da Maravilha. E assinei. Recebi críticas. Não. Eu assinei aqui o do ex-prefeito Técio. E por que não assinaria? E aqui, lembro-me bem que foi questionado o nome de 2 vereadores. Agora, Vossa Excelência, eu tinha e tenho, nesse momento, que me defender. A pior coisa do ser humano, meu pai me dizia direto, quem mente rouba, quem mente é desonesto. E eu não poderia aceitar que meu nome estivesse junto com a mentira. E eu começava a dizer, fale os nomes. Quem é que não quer assinar o projeto? Aqui todo mundo, aqui tem vereadores, todo mundo tem nome. Então, nessa questão, o que eu, Vossa Excelência, me indignei e que fiquei chateado e magoado, que houve um projeto aqui, e desafio o outro aí, que venham apresentar. Como eu disse a Adriano, o projeto que ia aumentar a taxa de iluminação pública para o cidadão em 8%, a reforma da tributária. Esse eu fui contra e chamei para o debate o cidadão. Porque depois que o cidadão recebesse o aumento no recibo de luz, e que a Coelba ia dizer, foi a prefeitura, ia o cidadão para a prefeitura, o prefeito ia dizer, foi a Câmara. E aí eu tinha uma responsabilidade de falar por quê, qual foi o estudo feito. Esse eu questionei. Nesse aspecto, era isso que eu queria falar. Com relação a isso, o senhor, Vossa Excelência sabe que eu respeito, vou continuar respeitando. E bola para frente. Hoje, o prefeito Técio e o vice Reinaldo, e nós vereadores, assumimos um compromisso de melhorar o nosso município. Independente de grupo político, irá existir que é a democracia. Isso é fato. Mas o nosso compromisso principal, e eu estarei vigilante a isso, é o cidadão me falar que existe uma saúde de qualidade. É uma educação funcionando, com os direitos dos seus respeitados. É uma infraestrutura. Nós conseguimos recursos para que haja desenvolvimento. Nessa crise terrível, é a gente dar a mão, não ser todo mundo aqui situação, nem também todo mundo oposição, mas a gente dar a mão em prol do nosso município. Ele está em jogo. E essa será, mais uma vez, a minha bandeira. No mais, não gostaria de me estender, o primeiro secretário já me chamou a atenção ali. Agradecer aqui a presença de todos e aqueles que nos escutam aí pelos meios de comunicações, via internet. Volte a essa casa aqui é de vocês. Nós estamos aqui, nós somos funcionários do povo. E estamos aqui para dar resposta à sociedade que nos escolheram. Então, desejo ao atual prefeito Técio, ao seu vice Reinaldo e toda a sua equipe que tragam melhores dias para o nosso município. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Raimundo, tempo máximo 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia, presente, agradecer a Deus por mais um dia de vida, de luta, e por mais o início de uma gestão de 2017 a 2020. Agradecer a Deus mais uma vez por retornar nesta casa pela terceira vez já. Só observando as falas de cada um dos vereadores, e que no início começou bem a plateia vindo para esta casa, que continue, mas é um pouco difícil. Espero que vá até o final, mas vai esvaziando, e só venham para a Câmara quando tem novidade, só. Realmente, não só em Teoflândia, mas é quase toda a cidade é assim mesmo. Já estamos acostumados já. E voltando até a fala de alguns vereadores aqui, a questão de lixo na rua, questão de entulho, a gente sabemos que às vezes os moradores têm culpa, tanto como na parte do lixo e do entulho, porque às vezes faz construção, joga o entulho lá e às vezes nem comunica à prefeitura, que é de obrigação comunicar. E lembrando que, se eu não me engano, já existe uma lei aqui nesta casa sobre multa já, mas só como é cidade pequena, política, então cabe a prefeitura não executando esse tipo de multa para quem jogar entulho nas ruas, porque quem joga entulho direito é o dono do entulho pegar, não a prefeitura. Que a prefeitura colabora porque aquela questão, cidade pequena, sempre tem aquele jeitinho, mas que o povo colabore também. Na rua Antônio Oliveira, foi cortado umas árvores ali, já tem mais, eu acho que mais de 15 dias. Já me informei já com o proprietário já da residência e que foi avisado. Foi avisado a um dos responsáveis, mas até hoje nunca foi pegar. Quero pedir também já, mediante, quem for responsável pela iluminação pública, que lá na minha comunidade Lagoa de Ramos, quase já 40% das lâmpadas já está precisando de revisão, estão apagadas. Aproveitando de Lagoa do Ramo e fazer a revisão em outras localidades também. E dizer sobre a perseguição política, isso nunca acaba, sempre tem. Entra gestor, sai gestor. Tem a perseguição política sim. Tem que lembrando, na gestão passada teve. Vou citar de 2 pessoas que foi perseguido. Bebé, que foi em vários colégios ser porteiro. Vários colégios. Vereador, pai. Mas só dizer uma coisa, se tem, tá errado da anterior e da agora. Porque a gente não pode achar que isso é natural. A gente vive uma sociedade onde existe um Estado de direito democrático. Porque a gente fica dizendo assim, mas porque existiu lá atrás e está existindo agora. Não, está errado. E a gente que é vereador tem que combater essas situações. Vereador, uma gestão sem oposição, às vezes fica até sem graça, né? Tem que ter oposição sim. Agora, com perseguição também é triste. Outro amigo meu também, Clove de Sussu. Ele foi obrigatório, ele pediu afastamento. Mas só eu sou funcionário também. Eu sou funcionário, mas ninguém se me perseguir, nem tendo me roer. Sou o duro se roer. É isso mesmo. Não dou vez, não peço licença,
afastamento de maneira nenhuma, porque eu fiz o meu concurso, fiz na área que eu gosto, de motorista, trabalho e exerço meu cargo corretamente. Várias vezes cheguei a falar ao chefe de transporte de não transportar os alunos porque o ônibus não tinha condições, e não transporto mesmo. Chegar e dizer, troca o ônibus, coloca na manutenção, e quebrar ônibus, tudo bem, é normal. Normal sim. Qual é o carro que não quebra? Agora só não pode quebrar todos os dias. A semana toda, né, vereador? Não pode quebrar todos os dias. Quebrou 3 dias. Então, isso é normal, é sim. Estamos no início da gestão. Na gestão passada, vários carros quebrou sim. Sou testemunho, sou motorista. Os carros teve que passar agora por umas grandes revisões mesmo. Carro sem motor, carro sem pneu. Então, isso acontece. Não quero criticar a gestão anterior. Eu quero evoluir para frente, não voltar para trás. Mas só relembrando um pouco da gestão passada também. Não é porque hoje eu sou da situação, sim, mas não tem a falha também, eu vou cobrar. Mas, vereador, se tiver errado tem que falar, não é questão de criticar. Porque assim, eu acho que o povo tem que ter memória. Vereador, excelência, pedir uma parte. A Vossa Excelência está acompanhando o Betinho, que até se afastou da Câmara, em hora interrompendo. Peço uma parte, fale tudo que a gente, às vezes, quer rebater, tem todo o seu direito, viu? Às vezes até desconcentra a gente aqui, em hora só bater. Eu lhe agradeço. Você é uma pessoa boa de se labutar, me deu muito trabalho aqui na segunda, né, secretaria aqui, seu tempo, mas é bom de labutar, mas chega... Quando quiser pedir, eu dou a sua vez, sem problema nenhum, viu? Outra questão, sempre eu falei, pessoal, na gestão passada, poder não é para todo mundo não, e poder acaba sim. Aqueles que entram no poder acham que é para toda a vida, começa a pisar, começa a se achar melhor. E eu lembro que eu falei na outra gestão. Muita gente que está aí pensando que o poder é para sempre, um dia eu vou ver na rua com a cara baixa e estou vendo. Né, Mariette? Você que é uma pessoa muito positiva. Isso aí eu estou vendo. Muitos foi perseguido, não nós vereadores, não, mas foi o povo. Quem sofreu foi o povo. Eu sempre tive meu trabalho social, que não deixo, mas graças a Deus passei os 4 anos sem tomar frente de ninguém na Secretaria de Saúde. Sempre eu tenho minhas amizades fora, em outras cidades. Nunca incomodei aqui a Secretaria. Incomodei sim, pelo direito do cidadão. Quando precisava de um transporte que era de obrigação da Secretaria, sim, eu vou. Fui antes na alta gestão e vou nessa se for preciso. Se o cidadão tem direito do transporte, qualquer um gestor tem direito de fornecer o transporte. Chegou até de eu dizer que ia até levar até ao Ministério Público, mas ia mesmo, com várias coisas erradas que eu via. De situação de pessoas de fazer cirurgia e no carro da saúde, sabendo que não podia, que deveria estar num carro separado, um tipo ambulância ou dos carros pequenos. E não o sofrimento que havia com muitos que passou na gestão passada. E falando sobre os carros-pipa, sim, melhorou. A demanda ainda é muita, sim, mas pelo que eu estou vendo aí, já está melhor, já não está 100%, mas já tem 6 carros-pipa rodando, que antes não existia, só havia só o carro só do Pax 2 só, para fornecer os colégios e o povo das comunidades. Mas houve outro carro-pipa alugado, mas retiraram, mas a gente quer iniciar a gestão com os bons trabalhos, com boa gestão do prefeito, estamos aqui, a mesma trabalho que fizemos na passada na Câmara aqui, nós vai fazer nessa. Nós
não reprovamos nenhum projeto que venha beneficiar o povo, sempre nós lutamos, sempre nós foi uma Câmara aqui de ser a favor do povo e do município, porque é nossa obrigação, porque o povo confiou em nós e votou, tanto como os vereadores que entrou agora e nós, vereadores Aías, que retornamos a esta casa. Provamos sim que nós fizemos uma boa gestão e que tivemos a oportunidade de estar aqui novamente. Então, eu sempre digo, sempre fui ao lado do povo. Estamos aqui já com os projetos, já com aumento de salário já, do funcionário, mas já estou vendo um pouco problema aqui já, porque só está só com o aumento só do salário mínimo, enquanto nós tem a lei aqui já a partir de janeiro já de o aumento de todos os funcionários, servidor público do nosso município. E que traga o outro projeto de todos os funcionários municipal e o magistério, e que, caso também a gente vai aprovar, que venha em março, que venha em fevereiro ou em abril, mas a nossa meta aqui é aprovar retroagindo o passado. A gente não vai aprovar na data que manda, a gente vai aprovar sim, agora retroagindo a partir de janeiro. E todos agradeço a presença e muito obrigado. Passo para a ordem do dia. Só esclarecer que eu recebi algumas ligações de alguns professores que diziam a adequação do piso vai ser votada na sessão de terça-feira. Eu informei, não temos projeto de lei na casa tramitando, não chegou. Se chegar sem dúvida nenhuma, a gente vai encaminhar para votação, mas não temos na casa projeto de lei para adequação do piso. Na ordem do dia, estamos com o projeto de lei 03 de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a remuneração mensal dos servidores públicos municipais que esteja com um valor inferior ao do salário mínimo nacional e das providências. Esse projeto de lei não há necessidade de ser votado, mas, como foi encaminhado, ele passará por tramitação e será votado, mas depois que for consertado essa questão que está 2016 para a data correta, porque aqui não está tramitando da forma correta, porque 2016 o prefeito não era Técio Nunes. Então, eu vou encaminhar, devolver para a devida correção e depois a gente coloca em tramitação nessa casa. Senhor presidente, como se trata, é uma questão até que é inconstitucional não pagar o salário, né? Mas como se trata de uma questão salarial, por que não entra com emenda aqui retificando o número do projeto 2016 para 2017 e a gente vota? Mas na realidade assim, teria que mudar todo o texto, porque a assinatura no final aqui de teste. Então é melhor a gente encaminhar para lá, eles mandam correto, eles mandam corrigido, e depois a gente coloca em votação. Que, volto a informar, eu consultei a assessoria jurídica dessa casa, segundo ele não há necessidade. Isso aqui é da Constituição de 88, o piso, o salário mínimo, e o prefeito sabe disso, inclusive já pagou janeiro com a adequação do salário mínimo, como também os servidores da casa, da Câmara daqui, recebeu já com um salário mínimo atualizado. Aqui é só um projetozinho formal, então a gente vai pedir para corrigir e a gente coloca em tramitação logo que tiver corrigido. Aí nós temos aqui também o projeto Lei 01, de 10 de fevereiro de 2017. Presidente, sobre a questão desse projeto aí, porque é isso que eu quero saber, e a gente já até discutiu isso lá em cima. O projeto retrata os funcionários de salário mínimo. Eu gostaria de saber como é que vai ficar a situação, porque eu posso colocar uma emenda aqui, porque assim foi feito, até mesmo em gestões anteriores aqui nessa casa, inclusive se existe um debate, se pode, se não pode, e foi colocado.
E eu coloquei a sugestão de colocar minha emenda ali, e até agora eu não tive uma afirmativa da Vossa Excelência. Vai ser colocada a minha emenda, porque assim, eu vejo da seguinte forma, no mínimo, o prefeito tem que dar o reajuste da inflação. No mínimo. Eu não quero exigir aqui, fazer igual muitos faziam aqui, com a irresponsabilidade de querer colocar emenda de tantos por cento, sabendo que não tinha condição de pagar. Entendeu? Mas eu acho que, no mínimo, diante dessa crise que a gente vem passando, o trabalhador tem direito. Adriano, em todos os anos, os 4 anos, deu o mínimo à inflação, o reajuste da inflação, todo mundo. Quem quiser procurar os projetos de lei dessa casa, estão lá. Teve o recurso da repatriação, que caiu dia 30, não foi utilizado. O prefeito não utilizou, quase R$1 milhão, é FPM, ele pode gastar com aquilo que ele quiser. Quase 8 milhões até agora de recurso. Esse ano, o Congresso já está se organizando para fazer um novo projeto da repatriação. Então não existe a desculpa de que não tem recurso para dar, pelo menos, a inflação ao funcionalismo. Porque no caso dos agentes de saúde e no caso dos agentes de endemias, antigamente o Ministério da Saúde baixava uma portaria e esse dinheiro vinha. Automaticamente, se o gestor quisesse, ele repassava. Mas depois o Ministério mudou a forma de repasse, não vem mais fazendo dessa maneira. Como é que vai ficar a situação dos... E aí eu quero, estou dentro dos meus 3 minutos de discussão do projeto. Porque o projeto estava... O projeto, ele não vai entrar em discussão, porque ele vai ser devolvido. Mas foi comentado. Eu só comentei do erro, ele está sendo devolvido. Justamente. Em relação ao novo colega apresentar a emenda ou não. Pronto, fica aqui até o novo colega. Pronto, eu gostaria que Vossa Excelência encaminhasse. Entendo que é inconstitucional. Não, ele não vai ficar na casa. Quando ele voltar, aí a gente... Pronto. O colega pode apresentar. Então esse, nem vou encaminhar para as comissões, vou encaminhar de volta para a retificação e depois a gente discute ele. Temos agora o projeto de lei 01, de 10 de fevereiro de 2017. Todos os vereadores têm a cópia dele, que altera o anexo 6 da Lei Municipal 135 de 2006. Esse é alterando os salários dos servidores da casa. A mesa diretora da Câmara dos Vereadores, Teofilândia, Estado da Bahia, no uso de atribuições legais e dentro das modernas técnicas de gestão do pessoal, buscando a valorização dos seus recursos humanos, aprova, e o plenário municipal sanciona, promulga e manda publicar a seguinte lei. Os anexos 6 da Lei Municipal, número 135, 18 de dezembro de 2006, passa a vigorar com as alterações do anexo 6 da presente lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrários. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Teofilândia, 10 de fevereiro de 2017. João Carlos, José Diego. O anexo 5 vai passar a conter a seguinte situação aqui. Secretário da Câmara, 937. Auxiliar de informática, 937. Recepcionista, 937. Telefonista, 937. Arquivista, 937. Motorista, 1.393,90. Agente de segurança, 937. Copeira, 937. Zeladora, 937. Notório, 937. Tesoureira, 2017. Controlador interna, aqui só tem as siglas, mas é controlador interna, 1737. Assessor da Presidência, 1037. Diretora, 2017. E assessor parlamentar, 917. Para os vereadores novos, só informar que os cargos são criados na Câmara, mas são ocupados apenas, acho que, 6 pessoas. Não tem essas pessoas trabalhando, porque não temos recurso para pagar. Se for botar funcionário aqui, vai tirar do nosso salário. Então, não tem a necessidade da pessoa, não tem o trabalho, então não tem a nomeação e nem a contratação dessas pessoas. A gente está adequando a lei em relação ao salário mínimo e também aos outros servidores, dando um pequeno reajuste. Então, só esclarecendo que tem todos esses cargos, a Câmara pode fazer concurso, tem cargo de indicação,
mas os cargos não estão ocupados, na sua maioria, porque os recursos, não tem recursos e não tem, muitos dos cargos aqui não têm necessidade. Então, eu queria que, se possível, colocar em votação hoje, para que possa, eu já paguei já os servidores da casa, foi pago, mas eu queria repassar a diferença para eles ainda nesse mês. Então, se possível, se pudesse aprovar hoje, a gente vai fazer essa caridade para as pessoas aqui. Na Comissão de Justiça e Redação, o membro relator, Fábio, o nosso colega, o voto da comissão. Eu voto sim, o reajuste 6% acima de R$1.000 funcionário. O vereador Raimundo. Senhor presidente, como temos novos vereadores, não sabe ainda quais são os cargos que os funcionários vão ocupar, que aqui fala, né, vários cargos, mas não são todos, né? Excelência poderia informar quais são os cargos que vai ser ocupado? Tem todos esses cargos aqui, agora não são ocupados. Aqui tem só o motorista. Ocupado, não é isso? Agente de segurança. Zeladora. A diretora da casa. Controlador interno. Tesoureira. Salvo me engano, copeira. Então, os que trabalham são 6 ou 7 pessoas. Aqui tem uns 20 cargos. Aqui. Existem os cargos que pode ser feito concurso. É a lei do concurso. Pode ser feito contrato na forma da lei. Tem uns cargos aqui que é de confiança, tem que ser por indicação, mas eles não estão ocupados. Os que estão ocupados, aqui está só criando os salários para eles. Então, assim, a ocupação depende da necessidade. No caso da Secretaria da Câmara, seria Lúcia. No caso, diretora. Ela está aqui nessa última... Nas últimas. Nessa última folha aqui, nos símbolos. Não é que tem a parte que tem os nomes e tem a última tabela aqui, que são os símbolos. Obrigado pela informação. Aprovo. O vereador Isaías. Aprovo. O presidente da Comissão de Orçamento, já que envolve o financeiro, Fábio já deu o seu voto. Jordano não se encontra. O vereador Ronaldo. O vereador Rogério substituindo o vereador Jordano Borges. Aprovo. Então, nesse momento, coloco em votação o projeto de lei 01, de 10 de fevereiro de 2017, que altera o anexo 6 da Lei Municipal número 135 de 2006. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e pronuncie. Aprovado por todos. Não temos mais projetos? Presidente. Passo para explicações pessoais. Gostaria de pedir Primeiro, deixar aqui minha insatisfação em relação às comissões. Eu acho que faltou dos nobres colegas que fizeram a companhia comigo na sessão passada, né, lembrar de mim, né? Porque eu vi aqui e gostaria de explicar até minha falta na votação de presidência da Câmara. Não vim porque não iria votar em ninguém e não, como eu falei para Vossa Excelência, que não votaria em Vossa Excelência por diversas questões. Fui sincero em dizer na frente de Vossa Excelência, mas dizer que eu estou insatisfeito com a escolha das comissões. Não
pela questão de desrespeito aos nobres colegas que estão chegando agora, mas acredito eu que existem critérios também, até mesmo em relação a pessoas que já ocupam o cargo e têm experiência. E me colocaram aqui só como membro das comissões, né? Eu gostaria de saber por que isso, né? E gostaria também de pedir a Vossa Excelência que, nessa legislatura de agora, que a assessoria dessa casa seja mais presente. Nós pagamos aqui uma assessoria altíssima nessa casa, a assessoria jurídica, e eu não observo nessa assessoria jurídica trabalhar aqui nessa casa. É aquele negócio, os senhores vereadores que estão entrando agora, que eu acho que a gente tem que pegar pé disso, né? Quando a gente precisa, a gente consulta por telefone, ou então, quando vamos ver um dia para o assessor vir, quando é que pode vir. Eu acho que se existe um contrato, e eu vou dar uma olhada nesse contrato, eu acho que quem tem que dizer o dia somos nós. O patrão aqui é a Câmara. Então, que a assessoria jurídica dessa casa seja mais presente nesse sentido, até porque eu gostaria de convidar aqui aos senhores vereadores para a gente fazer uma discussão aqui, e a gente vai precisar do jurídico. Porque, assim, a Yamana Gold hoje pertence a Barrocas. Mas a gente já tem conhecimento de que, por exemplo, o povoado do Canto é construído céu aberto e é explorado, e Teofilândia não recebe nada com a exploração do ouro. Agora vai se abrir ali no Gato, e Teofilândia não recebe nada. Então, acho que a gente precisa ver com algum jurista dessa casa, pode ser em conjunto também, vereador Zenildo, com a prefeitura, né, sentar um aparato jurídico para a gente tentar ver, através de lei, se a gente pode estar tentando buscar, né, esse imposto. Existe o CEFEM, né, que é o imposto do ouro, e nossa cidade aparentemente parece estar perdendo isso. Né, uma pessoa, foi até um cidadão que me cobrou isso. Eu achei bastante interessante a cobrança dele. Ele falou para mim, ó, como é que a mineração vem para cá, explora o nosso ouro do nosso município, tudo bem que pertence à nação subsolo, mas utiliza-se de vias municipais e tudo, né, do território do município, e não cobra nada por isso. Então, pedir a Vossa Excelência que, se possível, a gente marque um momento, né, até mesmo com a assessoria da casa, para a gente estar conversando sobre essa situação da mineração aqui em Teofilândia, para que a gente possa ver se a gente pode realmente tentar fazer com que o município ganhe com isso, e por tabela a população também vai estar ganhando por isso. Se puder modificar, eu gostaria de pedir, se os vereadores também novatos, e aí fica por posição, eu gostaria de ficar como presidente da comissão de educação. Se alguém quiser me dar, ou então até mesmo a de saúde, eu agradeço. No mais, não tenho mais nada a declarar. Não tendo mais nada, em nome de Deus, na peça toda, a classe encerrada, fica na próxima para hoje, das 8 às 18 horas. Antes, hoje, como foi uma sessão de confraternização, de início, a Câmara preparou um lanchinho, sintam todos os convidados, depois subir para lanchar um pouquinho. Desculpe, de hoje é 15, né? De hoje a 8 é feriado. Na próxima, uns 15 dias.